Olá, boa tarde. Hoje é 24/3/2025, 24 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então, Antigo Testamento, parte 2354. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele ama você, Ele ama eu, Ele ama a sua família, Ele ama a minha família. Ele ama todos os seres humanos e todas as famílias. Ele quer salvar todos. Você acredita? Mas por que você talvez não seja salvo e eu, talvez a sua família não seja salvo, a minha, ou por que muitas pessoas não vão ser salvas, suas famílias? Porque não crê em Jesus, porque não segue os ensinamentos, os mandamentos. Agora, se eu seguir os ensinamentos e crer em Jesus, se você crê em Jesus e seguir os ensinamentos, se você crê em Jesus e a sua família e seguir os ensinamentos, se as pessoas no mundo crerem em Jesus e seguir os ensinamentos, os mandamentos dele, vai ser salvo. É pela graça, mas depois que aceitar e se batizar, tem que seguir o que ele ensinou. É a graça de Deus. Entendeu? Então, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, simplesmente você tem que crer em Jesus. Crer e se batizar para você ter a vida eterna. Bem facinho. Então, João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo falou isso. Jesus passou por muitas aflições. Jesus passou por aflições na cruz do Calvário, por pavor, terror. A alma estava angustiada, ele suou sangue, né? Suou sangue. Então ele quer salvar as pessoas. E se você está passando por alguma aflição, creia que Jesus vai lhe livrar dessa aflição. Se você está parecendo em algo, creia que Jesus vai lhe ajudar. Não faça os outros perecer, não faça os outros ter aflição, não oprima os outros. Creia em Jesus, porque senão você vai perder a vida eterna. Amém? Então, 1 Crônica 8, versículo 29. E Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mãe Maaca, e o seu filho primogênito Abidom, depois Zum e Quis e Baal e Nadab. Olha o erro deles, botaram o nome dos filhos de Baal. Baal era um deus estranho. O erro deles era deixar de seguir a lei, os mandamentos e estatutos e servir a outros deuses. Tanto que às vezes eles botavam o nome dos próprios filhos dos deuses estranhos, como Baal. Baal era um deus estranho, entendeu? Como é as coisas. Eles simplesmente eles rejeitavam, eles desprezavam, eles não queriam ler, nem ouvir, nem seguir. E podia. Era alcançável, isso era possível. O erro era isso, ó. E Gedor, e Aiô, e Zequer, e Microte gerou a Semeia, também estes, defronte de seus irmãos, lá em Gibeá, lá em Israel, e habitaram em Jerusalém com seus irmãos. Olha só, habitaram com seus irmãos. O erro deles é que eles praticavam a abominação, a idolatria. O erro deles foi esse. Qual é o erro seu e da sua família, das pessoas? É não confessar Jesus, é não se batizar, é não seguir os ensinamentos, os mandamentos de Jesus. É fazer o mal, fazer a injustiça, é atrapalhar, perseguir, é querer o mal, desejar, é ter intenção mal, é influenciar o mal contra os outros, é colocar os outros, é semear a contenda, é ter inimizades. É isso. Seu mal é isso. Seu erro é isso. Meu erro, o erro do ser humano é isso. Tanto que eu não faço isso não. Mas tem gente que faz. O erro dessas pessoas é esse. E isso vai gerar condenação. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Malquissua, e Abinadab, e Asbal. Olha, botou o nome de Asbal. Mas botar o nome dos deuses estranhos. O erro deles foi esse. E o filho de Jonatas foi Beribaal, e Beribaal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acais.
Entendeu como eles rejeitavam a lei de uma maneira que eles botavam o nome dos próprios filhos de Baal, que era o Deus estranho? Então qual é o meu erro? Qual é o erro do ser humano? O nosso erro é desobedecer os ensinamentos e os mandamentos de Jesus, o Novo Testamento, é não crer. O erro das pessoas é não ouvir o Evangelho, é não anunciar, é não crer, é não se batizar. Eu não posso inventar isso para você. Eu não posso dizer, não posso inventar outra coisa para você. Eu não posso parar de dizer isso, porque Jesus mandou dizer isso. E se as pessoas não ouvirem, não se batizarem, não crer, não vão ser salvos. Tem gente que fica inventando coisas porque não crê na salvação e não quer que os outros creiam. Crê que do jeito que a pessoa vive, quando morrer vai para o céu. Isso é a maior mentira. Então, Marcos 16, versículo 15. De por todo mundo pregava o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, eu quero que você faça uma coisa. Deus e Jesus e o Espírito Santo também. Mas, mas você não tem que crer. Você tem que crer.